Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do módulo de classificação do nosso curso instrumental de Machine Learning. Meu nome é José Guilherme, estarei ministrando essa e demais aulas nesse curso. Bom, na aula anterior eu mostrei que a regressão logística ela usa fórmulas e probabilidades que nós vimos como uma curva suave. Agora vou apresentar um modelo que funciona exatamente como o cérebro humano toma as decisões no dia a dia. Como que a gente toma as decisões, né? Através de uma sequência de perguntas. Só que, diferente do cérebro humano de fato, né? Aqui a gente vai estar dando ênfase para perguntas de sim ou não. Como assim? Vocês já devem ter jogado o Akinator, né? Aquele jogo onde ele adivinha tal personagem com base em perguntas. Como, por exemplo, eu sou streamer? Sim ou não? Sou programador? Sim ou não? Sou brasileiro? Sou conhecido mundialmente? Dentre outras perguntas, e sempre tendo como resposta sim ou não. Tá, mas qual é a conexão disso com o machine learning? Bom, basicamente isso é o que uma árvore de decisão faz. Ela olha para o seu banco de dados e ela tenta adivinhar o resultado final, fazendo o menor número de perguntas possíveis. Enquanto a regressão logística, o peso de cada característica ele é dado em uma forma matemática complexa, a árvore de decisão ela cria regras lógicas simples. Por exemplo, se a idade for maior que 30, ela vai para a esquerda, se não, vai para a direita. Mas qual é a anatomia de uma árvore, né? Bom, embora se chame árvore, na computação nós desenhamos ela de cabeça para baixo. A raiz fica no topo e as folhas ficam embaixo, né? Os três elementos principais. Os três elementos principais que compõem essa estrutura poderosa de tomada de decisão são o nó raiz. Bom, é a primeiríssima pergunta da árvore. Ela é a pergunta mais importante. É aquela que consegue dividir os seus dados da melhor forma possível. Vocês vão ver que quando a gente for para a parte prática, vocês vão entender por que dessa primeira pergunta ela ser de fato a mais importante. Também eu vou mostrar um exemplo intuitivo, onde também vai ficar bem claro o porquê dessa pergunta ela ser tão importante, dela já separar a árvore em direita e esquerda, né? No caso descendo, né? Mas filtrando para a direita ou para a esquerda. Nós temos também os nós internos, né? Que pode ser chamado de nós internos ou de ramos, que são as perguntas intermediárias e as setas que ditam os caminhos. Geralmente o caminho de verdadeiro ou falso. Por exemplo, é verdade tal coisa? Aí, verdadeiro ou falso? Ele vai ditando um caminho específico. Vocês podem perceber, né, que a árvore de decisão ela é basicamente sim ou não, que nem eu falei no início para vocês. Mas nesse caso, ela também pode ter true ou false. E a gente tem as folhas, né? Bom, são os pontos finais da árvore. Nas folhas não existem mais perguntas, apenas a decisão final. Por exemplo, aprovado, reprovado, fraude, não fraude. Vocês vão ver que no exemplo que eu fiz, ilustrando uma árvore de decisão, a gente está no contexto de alunos de aprovado ou reprovado. Vocês vão ver que quando ele chega na folha pura, ele chega em, por exemplo, aprovado ou ele chega reprovado. Se a gente estivesse falando de, por exemplo, e-mails, né? Por exemplo, na folha pura, nós teríamos spam ou não é spam. Nesse caso aqui, podemos fazer até para a detecção de golpes, né? Com base em um e-mail. A gente recebe um e-mail de phishing e o modelo ele consegue avaliar como é phishing ou não é phishing, evitando que as pessoas caiam em golpe, né? Bom, como as árvores escolhem as perguntas, né? Pessoal, sem entrar na matemática complexa de, por exemplo, entropia ou impureza de Gini, mas vamos observar, dar mais ênfase para a regra de ouro, né? A pureza. A árvore, né, ela quer fazer perguntas que dividam o grupo original em subgrupos o mais puro possível. Exemplo intuitivo que eu falei para vocês: spam ou não spam. Se queremos separar e-mails em spam e não spam, e a pergunta for contém a palavra ganha dinheiro, isso separa perfeitamente 90% dos spams de um lado.
A árvore vai escolher essa pergunta para o topo. Se a pergunta for, o e-mail foi enviado na terça-feira, mistura spams e e-mails normais, sem critério nenhum. A árvore vai descartar essa pergunta. Bom, para ficar mais claro, pessoal, imagine que o objetivo de uma árvore de decisão, ela quer acabar com a bagunça, né, a mistura dos dados. Como assim, José? Pense que você tem uma caixa com 100 e-mails misturados. 50 são spams e 50 são e-mails normais, seguro. Se você enfiar a mão, é só um exemplo ilustrativo. Se você enfiar a mão na caixa e puxar o e-mail às cegas, a sua chance de errar é 50%. Por quê? Porque está o caos perfeito. A árvore de decisão quer fazer uma única pergunta e que organize essa caixa da melhor forma possível. Como assim? Ela vai testar várias perguntas na memória dela antes de decidir qual colocar no topo. Por exemplo, o teste da terça-feira, que seria a pergunta ruim. Aí a pergunta, né? O e-mail foi enviado na terça-feira e divide os 100 e-mails em duas novas caixas. Caixa dos que foram enviados na terça-feira, por exemplo, 20 e-mails, descobre-se que tem 10 spam e 10 seguro. E caixa dos outros dias, né? 80 e-mails, que tem 40 spam e 40 seguros. Bom, olhando para o resultado, as duas caixas continuam exatamente com meio a meio de mistura, 50% de chance de erro de cada uma. Então, vocês perceberam que essa pergunta ela não organizou nada, né? A bagunça ela continuou legal. Portanto, a IA ela vai descartar e não vai colocar essa pergunta no topo. Por isso que a gente falou que a pergunta do topo ela é importante. É exatamente para ela filtrar uma grande quantidade, né? Ela já dividir a árvore em lados. E qual seria aquela outra pergunta, né? Que eu falei que seria o teste de ganho de dinheiro, que seria uma pergunta muito boa. A IA ela vai testar a pergunta. O e-mail contém a frase ganhe dinheiro? Bom, aqui ela divide os mesmos 100 e-mails em duas caixas. As caixas dos que têm a frase, né? Por exemplo, pode ser 45 e-mails e descobre-se que 43 são spams e apenas 2 são seguros. Aí a outra caixa, né, seria a dos que não tem a frase. Por exemplo, 55 e-mails, né, onde tem 7 spams e 48 seguro. Agora vocês vão perceber a diferença, né? Qual é a diferença, né? A primeira caixa virou quase 100% spam e a segunda caixa ela virou quase 100% e-mail seguro. A bagunça praticamente sumiu. Como essa pergunta foi um sucesso absoluto, a gente separa o que foi bom do que foi ruim. A árvore de decisão disse o quê? Achei, essa vai ser a minha pergunta, o que a gente viu como o nó raiz, e ela coloca essa pergunta no topo da árvore. Bom, na prática, os algoritmos, né, eles chamam essa redução de bagunça de ganho de informação, ou redução de impureza, que eu falei para vocês, o Gini. A árvore é fominha, ela sempre escolhe a pergunta que limpa os dados mais rápido. É isso que esse exemplo aqui ele está mostrando para vocês. Então, se a gente vem aqui embaixo, né, a pergunta escolhida contém a palavra ganhe dinheiro, ela separa perfeitamente 90% dos spams de um lado. E a árvore vai escolher essa pergunta para o topo, né? Enquanto essa de o e-mail foi enviado na terça-feira, ela mistura spams com os e-mails normais sem critério nenhum. Então a árvore vai descartar essa pergunta. Bom, aqui vocês entendem o papel, né, do nó raiz. Da primeira pergunta ser extremamente importante. É exatamente para tirar essas impurezas. Bom, agora a gente vai avançar aqui para o próximo slide, né? Construindo uma árvore simples. O cenário continua sendo o desempenho acadêmico dos alunos, né? Mas agora adicionamos uma nova variável. Se o aluno entregou o trabalho final, né? Nesse caso, a gente vai adicionar como sim ou não a resposta. Por exemplo, a gente tem um banco de dados com os seguintes alunos, né? Nós temos o seguinte banco de dados, na verdade, nós temos aluno, falta no semestre, entregou o trabalho final e resultado real. Nós temos os alunos Carlos, Ana, Bruno e Júlia. O Carlos ele tem 12 faltas, não entregou o trabalho final e foi reprovado. A Ana, 2 faltas, entregou o trabalho final, logo ela foi aprovada. O Bruno tem 4 faltas, né? Não entregou o trabalho final e foi reprovado. Enquanto a Júlia tem uma falta, entregou o trabalho final e foi aprovado. A árvore ela ficaria mais ou menos nesse formato.
Vocês vão perceber que no slide seguinte, a gente vai testar para o caso do Bruno. Vocês vão perceber que ela acerta a grande maioria nesses casos simples, né? Então, avançando para o próximo slide, né? Que é validando a árvore e a maior armadilha, né? Teste com o Bruno. Podemos fazer o teste passando cada aluno da tabela pela árvore para mostrar que ela acerta 100% dos casos. Desse exemplo simples, né? Então, se a gente voltar aqui na árvore, vamos fazer para o caso do Bruno, né? O Bruno ele foi reprovado. Então, qual seria a primeira pergunta, né? A pergunta do topo seria: tem mais de 5 faltas, né? Se a gente olhar o Bruno, ele não tem mais de 5 faltas. Nesse caso, então ele vai descer para a direita. Entregou o trabalho, aqui a gente tem duas possibilidades, né? Sim ou não. Nesse caso, o Bruno não entregou o trabalho. Então, você percebe que ele vai cair aqui na folha pura de reprovado. Se a gente fizer para a Ana, né? Vocês vão ver aqui que ela tem menos de 5 faltas, então vai novamente descer para a direita. Só que no caso da Ana, ela entregou o trabalho final. Então, a folha que ela vai cair seria a de aprovado. Por exemplo, o Carlos, né? Ele tem mais de 5 faltas. Então, ele não vai para a direita. Ele desce para a esquerda, no caso. Que seria a folha de reprovado direto. Que é basicamente isso que a gente está validando a nossa árvore. Então, a gente fez o teste, né? O teste tem aqui o passo a passo, né? Faltas é maior que 5? Não, ele tem 4 faltas, então desce para a direita. Entregou o trabalho? Não, então ele cai na folha de reprovado. E por fim, né? Ele enfim, bateu com o resultado da nossa tabela. Uma coisa a se falar também, né? Que é a maior armadilha das árvores de decisão, que a gente chama de overfitting, ou sobreajuste, que é quando a árvore ela aprende os dados de treinamento demais, incluindo ruídos e exceções, e perde a capacidade de generalizar os novos dados. O que isso quer dizer, pessoal? Se deixarmos a árvore continuar fazendo perguntas até criar regras específicas para cada pessoa do planeta, por exemplo, se tem 2 faltas e se chama Ana e estuda de óculos, ele vai basicamente criar muitas regras. Então, o que está acontecendo? Ela está decorando o passado perfeitamente, mas se torna péssima para prever o futuro. Por isso, na prática, nós costumamos podar a árvore, limitando a sua altura máxima. Por exemplo, se vocês pensar em um ambiente universitário por si só, já seria enorme as características específicas de cada indivíduo. Por exemplo, estuda na biblioteca, e estuda no primeiro andar, no térreo, e estuda em tal cadeira. Então, vocês percebem que se para cada indivíduo ele cria uma característica específica, a árvore ela fica enorme, ela fica muito grande. Então, a ideia é o quê? É podar e definir uma altura máxima. O que seria essa altura máxima? O máximo de perguntas, né? O máximo de característica relacionada àquela árvore de decisão. Bom, pessoal, sobre a parte teórica, né, das árvores de decisão, é basicamente isso. Agora, nós vamos para o Google Colab, porque eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Espero também que vocês abram o Google Colab de vocês para a gente praticar junto e vocês entenderem o passo a passo dessa árvore de decisão. Eu vou plotar um gráfico também que é bem legal e vou mostrar que ele vai ficar um pouquinho diferente do que eu mostrei para vocês. Vocês vão ver que ele vai ficar um pouco diferente dessa árvore que a gente fez aqui. Essa aqui eu fiz na mão, né? Foi num quadro negro. E a outra eu vou estar utilizando o PyPlot e vai ficar bem detalhado, né? Bem mais limpa e compreensível de entender. Bom, pessoal, essa é a parte conceitual. Agora eu vou para o Google Colab e espero vocês lá. Bom, pessoal, agora aqui na parte prática, né? Aqui no ambiente do Google Colab, agora que o conceito, né, ele ficou claro, nós vamos fazer o Skiptlearn criar uma árvore dos estudantes que eu mostrei no slide para vocês, né? Eu vou estar escrevendo o código, vou escrevendo, vocês vão acompanhando que eu vou explicando cada parte do nosso código, né? O passo a passo. Bom, vamos importar primeiramente as bibliotecas, que eu já expliquei para vocês em módulos anteriores, que são basicamente as nossas ferramentas principais. Quais seriam as bibliotecas? Vamos começar a importar aqui, né? Seria o Matplotlib. Opa, estou escrevendo tudo errado. Matplotlib. Essa aqui.
Vamos importar também o pandas, né? Então a gente não importe pandas PD. E também temos que importar agora a nossa árvore de decisão, né? Do Skikit-learn. Para importar ela, a gente vai importar desse módulo aqui, ó. Skikit-learn.tree de árvore. A gente importa essa aqui mesmo, essa, mas a gente também vai importar o plot tree, que é para plotar essa árvore. Aqui. Bom, essa é basicamente as três bibliotecas que vamos estar utilizando nessa aula. Um modelo de decisão, a árvore de decisão que é o enfoque da nossa aula, e o plot tree, ambos do Skikit-learn. Agora, o que nós vamos estar fazendo, né? Nós vamos criar nosso pequeno banco de dados de alunos, que eu mostrei lá na aula. Então, criando nosso banco de dados de aluno. A gente vai criar dados, recebe um dicionário, né? A gente vai criar a chave faltas. O valor da chave faltas vai ser um array. Então, 12, 2, 4 e 1. Também vamos criar a chave entregou o trabalho, né? Entregou vou colocar o T maiúsculo. Entregou trabalho. Que vai ser um array também. Basicamente, a gente vai colocar 0 para não entregou e 1 para entregou. Então, vai ser 0, 1, 0, 1. Basicamente isso. E aí a gente tem, né, o nosso resultado. Qual seria o resultado? Seria aprovado, no caso, né? Resultado. Nesse caso, eu vou colocar como string, né? Ele já está me sugerindo aqui, reprovado, aprovado. Nesse caso aqui, eu vou só ajustar, né? Reprovado, aprovado, aqui é reprovado. A gente está adotando 0 para reprovado e 1 para aprovado. Bom, agora é só a gente criar o nosso data frame, né? A gente dá um def underline alunos, recebe pd.dataframeDatos. Pronto, basicamente isso. Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai basicamente separar as variáveis de entradas e as respostas que queremos prever. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um x, recebe um def alunos. Aqui, a gente tem que passar, no caso, em duas dimensões, que nem eu falei na aula anterior, que seria faltas e entregou o trabalho, justamente como ele sugeriu para a gente aqui. E a gente também tem que criar uma variável y, né, que é os nossos resultados, né? Ele recebe o nosso def aluno. Opa, peraí, eu apaguei demais. Def aluno resultado, né? Seria assim. Basicamente, então, nós temos já as nossas variáveis de entradas e as respostas que nós esperamos para cada variável de entrada, né? Agora, né, a gente vai criar e treinar a nossa árvore de decisão. Para isso, a gente vai utilizar o decision que a gente importou. É bem simples. A gente faz modelo árvore, basicamente isso aqui é a minha variável. E aí, a gente pega o nosso modelo, né? Só que a gente tem que passar alguns parâmetros. A gente passa o critério, né? Deixa eu ver se ele me sugere aqui. Critério. A gente passa como o gene. Temos que passar também o random state, né? Que a gente passa 42. O critério gene, né? É basicamente para ele medir a bagunça, pessoal. Eu tinha esquecido de falar, mas ele vai medir a bagunça que a gente explicou acima e nos slides também. Bom, agora a gente dá um fit, modelo árvore, ponto fit, passando, né, as nossas variáveis de entrada e o resultado esperado. Bom, agora é só plotar o gráfico, né, pessoal? Para plotar o gráfico é bem simples. Tem até esse código pronto aqui. A gente dá um figure, a gente passa um fig size, que é basicamente aqui a gente tem que passar 10. Na verdade, peraí que o autocomplete dele é muito grande, velho.
mas basicamente aqui é 10 e 8. E aí, a gente vai utilizar o plot tree que a gente importou. Esse aqui. Bom, a gente vai passar nosso modelo árvore. A gente vai passar também, né, as features. Deixa eu ver se me sugere. Features names, né? O que vai ser nossas features names? Vai ser as nossas faltas no semestre. Vai ser também entregou, opa, entre aspas duplas, entregou o trabalho. E também, né, a gente, deixa eu colocar uma legenda aqui para vocês. A gente vai colocar como 0 sendo não e 1 sendo sim, né, que não expliquei anteriormente. Mas é basicamente para ficar melhor vocês visualizarem. Bom, temos que passar mais alguns parâmetros como o class name. Aqui a gente vai passar aprovado ou reprovado. A gente tem que passar também o parâmetro filed. Esse aqui. Filed, a gente passa ele como true. Deixa eu pensar aqui. A gente tem que passar também o run. Esse aqui. A gente vai passar ele como true também. Bom, e para finalizar, a gente passa o font size para deixar bonitinho. A gente pode passar como 12. Bom, basicamente isso, pessoal. Não tem muito segredo. O Filed aqui é basicamente só para pintar as caixas, para podermos ver a pureza dela. E o Rounded aqui é só para deixar as caixas com canto arredondado, né? Mais bonito. É basicamente isso. E a gente está plotando um gráfico. Bom, depois disso, o que a gente tem que fazer? Temos que colocar um título, né, para o nosso gráfico. Então a gente dá um title. Isso. E aí a gente vai colocar árvore de decisão alunos. Pode ser. Só que aí a gente tem que passar também aqui o font size. Não, font size. Cara, o autocomplete dele é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. E a gente tem que passar o pad também. O pad como 20. Bom, agora é basicamente plotar o gráfico. Para isso a gente usa o show, né? Bom, se tudo estiver certo, a gente vai rodar e é para funcionar. Bom, aqui está, pessoal. Basicamente, a nossa árvore de decisão, né? Tem algumas coisas para a gente analisar, né? Se vocês repararem, a árvore gerada pelo Skikit-Learn ficou ainda mais limpa, né? Mais curta do que aquela que eu tinha mostrado para vocês no slide. Isso porque aquela eu fiz na mão, né? Se vocês também perceberem, nós tínhamos criado uma árvore com duas perguntas. O que o Skikit-Learn fez, né? Aqui, nós criamos a árvore, naquele caso, né? Nós tínhamos duas perguntas. Aqui, com o algoritmo, o que o Skikit-Learn fez? Ele olhou para os mesmos dados, né? Para os dados que a gente forneceu e pensou, tipo assim, eu não preciso de duas perguntas, né? Eu consigo resolver esse mistério, basicamente, com uma linha de corte. Por exemplo, se você olhar o nó raiz, né, essa caixa branca aqui no topo, o que significa faltas no semestre menor ou igual a 3? Basicamente, o algoritmo ele analisou os dados e percebeu que os alunos aprovados eles tinham 1 e 2 faltas. E os reprovados eles tinham 4 e 12. Tá, mas o que significa? O que ele fez? Né? Basicamente, ele traçou uma linha exatamente no 3, que é o meio caminho entre o 2 e o 4. Para vocês verem. Por isso que essa árvore está um pouco diferente daquela que eu mostrei para vocês. Também o que é o Gini, né? É o caos inicial. Significa que os dados eles estão perfeitamente misturados. 50% aprovado e 50% reprovado. O Gini é esse aqui. Agora falando sobre os samples, pessoal. O modelo, o que significa os samples igual a 4, né? Basicamente. Basicamente o modelo está olhando para os nossos 4 alunos. Os values, né? 2 e 2. Significa que temos 2 alunos de uma classe aprovados e 2 alunos da classe reprovados. Basicamente isso.
e aqui nós temos a nossa classe, que seria aprovado e reprovado. Agora, analisando essa caixa da esquerda, nessa caixa laranja, perceba o seguinte, né? A seta que vem dele é true. Se o aluno tem faltas menor ou igual a 3, true, né? Se ele tem falta, essa condição aqui é verdadeira, imagine que isso aqui é um if, ou seja, se ele tem faltas, o número de falta deles é menor ou igual a 3, dá true, então ele cai para essa caixa. Tá, então o que acontece, né? Aqui você percebe que o Gini está 0.0. Bom, ou seja, o que significa o Gini zerar, pessoal? A bagunça sumiu por completo, significa que é uma folha pura, basicamente isso. Se você olhar aqui os samples como 2, né? 2 alunos caíram nessa regra, que são os que tinham uma e duas faltas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, nós temos 2 alunos com faltas menor que 3, né? Que é esse e esse. Então, foram exatamente os 2 que caíram aqui. O value 2 e 0. Os dois pertencem à classe dos aprovados. Basicamente, é a classe aprovada aqui, ó. Aqui está mostrando só aprovado, mas seria a classe aprovado e reprovado. Basicamente, é isso. Se o aluno ele tem falta menor que 3, ele cai da true para cá, ele cai para cá. Da true, ele cai para essa caixa, né? Ele vem da caixa branca. Assim, o modelo visual que eu consigo mostrar para vocês é esse. Ele vai vir, vai verificar se o aluno ele tem falta menor que 3. Se o número de falta deles é menor que 3, ele já cai para essa caixa, né? Ele classifica ele para essa caixa aqui. Nessa caixa, a gente viu que ele é a classe dos aprovados. Bom, é basicamente isso. O número de faltas é menor que 3, ele cai para cá. Se o número de faltas não é menor que 3, né? Se essa condição é falsa, ele cai para a caixa azul, né? Para a seta falsa aqui, ó. Essa aqui. O que significa isso, né? O que significa isso? Se o aluno não tem falta menor ou igual a 3, que ele caiu para essa caixa, percebe que o Gini dele também é 0, né? É outra folha pura. Mas, diferente dessa aqui, que é aprovado, né, a classe, a principal diferença vai ser que aqui a classe é aprovada e aqui é reprovada. A gente também tem 2 valores, né? Outros 2 alunos caíram aqui, os que tinham basicamente 12 e 4 faltas, né? Eles não têm falta menor que 3, então eles caíram para cá. Ou seja, 2 alunos caíram nessa caixa, basicamente. O values, né? Opa, que eu decidi mais. O value é 0 e 2. Basicamente, os dois pertencem à classe do reprovado. E aí a gente tem a classe que é a classe, né? A reprovado, que é a tomada de decisão da IA. Mas uma coisa a se observar, né? Que o algoritmo ele é estrategista. Se vocês observarem bem, como a coluna de faltas sozinha, ela já foi capaz de separar perfeitamente quem passou de quem reprovou, né? De quem rodou. A árvore de decisão simplesmente ignorou a coluna e entregou o trabalho. Por que ela fez isso, né? Porque o Machine Learning ele sempre vai buscar o caminho mais simples e eficiente para resolver um problema. Bom, pessoal, sobre a nossa aula de árvore de decisão é isso. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Esse código, se vocês quiserem ele, basta entrar em contato com o e-mail que eu vou deixar na descrição, que eu disponibilizo para vocês. Eu espero que essa aula fique claro. A árvore de decisão ela não é tão difícil. Óbvio que nós não nos aprofundamos em conceitos matemáticos tão profundos, porque isso levaria, eu acho que acredito, né, que mais de um módulo só para explicar alguns conceitos matemáticos, e também que não é o enfoque principal do nosso curso. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Bom, pessoal, por fim, eu vim trazer uma curiosidade interessante para vocês. Lembra que eu falei do Akinator, o jogo em si? Ele também é conhecido como o jogo das 20 perguntas, né? Não só o Akinator, mas é uma analogia muito forte no Machine Learning. Talvez vocês não tenham percebido, mas por si só, a árvore de decisão ela tem um poder fascinante. Quem já estudou árvores binárias já entende mais ou menos o que eu quero dizer. Por exemplo, se uma árvore de decisão ela fizer apenas 20 perguntas de sim ou não, ou seja, é basicamente uma árvore com profundidade de 20, né? Quantas respostas finais, ou seja, quantas folhas ela consegue ter? Basicamente, a conta é simples, é 2 elevado a 20, que dá 1.048.576 mil. 1.048.576, na verdade. Ou seja, isso tudo de caminhos possíveis.
Agora vocês entendem, acho que agora fica bem claro, né, o porquê aquele aplicativo antigo, o Akinator, ele conseguia adivinhar o personagem por mais que você tentasse enrolar ele. Óbvio, se você fosse sincero, ele chegava na resposta rápido, mas se você ficasse tentando enrolar, ele podia não chegar na resposta, mas se você passasse pelo menos metade do caminho, ele chegaria na resposta. E é exatamente por isso, porque ele não tinha poderes mágicos, ele só precisava de uma árvore de decisão bem treinada, ou seja, com cerca ali de 20 perguntas para filtrar mais de 1 milhão de personagens possíveis. Então, é só trazendo essa curiosidade, né? Eu trouxe para vocês aqui o Akinator, o jogo, não mostrei aqui na tela o jogo de fato em si, mas quem tiver curiosidade, né? Você pode só colocar aí no seu navegador, Akinator, ele vai aparecer o sitezinho para vocês testem. Basicamente, aquilo é uma árvore de decisão. É um exemplo prático de árvore de decisão. Vocês podem testar na máquina de vocês e vão ver que a forma como ele trabalha, né, é exatamente a estrutura que eu apresentei aqui para vocês nessa aula. Bom, pessoal, essa foi a curiosidade, né, só para explicar o porquê do uso do Akinator, do jogo Akinator nessa aula, é exatamente porque ele é baseado em uma árvore de decisão. É isso, espero que vocês tenham gostado.